Mas nós lemos na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou aos nossos ofensores. E aí eu te pergunto, eu não estou conseguindo perdoar. A pergunta é, e Deus tem como te perdoar? Ah, mas o Senhor já me perdoou. É verdade. Mas Ele está com isso, colocando em você a possibilidade também de perdoar. Quando você entende, querido, eu estava falando ali com o pastor Pedro, muita gente fala assim, eu não entendo a questão do perdão, da questão do pecado, né? Porque eu não estava no jardim. Não sei se vocês já ouviram ou já pensaram sobre isso. Eu não sei por que falam que eu pequei. Se eu não estava no jardim, quem pecou foi quem? Foi Adão e Eva. Se a gente pensar naturalmente, humanamente falando, é verdade. Mas eu te pergunto, você estava lá no Calvário? Você estava lá na cruz? A gente precisa entender isso. Então, da mesma maneira que nós não somos, ou não estávamos lá no pecado, lá no início, a gente também não estava lá no perdão, na cruz. Então, quando a Bíblia começa a nos falar sobre perdão, eu escrevi algo que está no Google, procurei perdão rapidamente, colocou assim: remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa, indulto, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, perdoar significa que eu estou livre de uma condenação, livre de uma pena. Então, se eu estou livre de uma pena, o Senhor também me capacitou para que eu possa liberar a outra pessoa ao qual eu preciso perdoar também de uma pena. Porque o Senhor, da mesma maneira que perdoa a nós, também perdoou a quem nos ofendeu. Amados, eu sempre gosto de falar de um evangelho real. Não é fácil. A teoria, a teologia, ela é muito mais simples na letra do que no espírito. É muito mais fácil você ler do que reagir de acordo com a palavra. Porém, nós temos condições em Cristo Jesus. Temos condições de, em Cristo, perdoar o nosso ofensor. E precisamos colocar isso em prática, porque o perdão começa em nós. O perdão começa em cada um de nós. Abra, por favor, Mateus capítulo 18. Nós vamos ler do 15 em diante desse texto ao 19. Entendeu que a Bíblia diz assim, ó: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Se o seu irmão errar contra você, você vai até ele, só você e ele. E se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Por quê? Porque às vezes a pessoa também tem dificuldade em ouvir quando você quer pedir perdão. Às vezes a pessoa também não quer, porque você fez algo também que o entristeceu. Por isso o perdão é tão difícil, porque o perdão tem que começar em você, ir até o seu irmão. Olha só, se o seu irmão pecar contra você, quem cometeu o erro? Você ou ele? Ele. Porém, a Bíblia está dizendo o quê? Que vá até ele e diga a ele assim, ó: me ouça um minuto. Você me entristeceu, você errou contra mim,
Você fez isso que não me agradou. Vamos ler até o 19? Olha, a Bíblia vai dizer. Mas se ele não ouvir, você tentou pedir perdão a ele. Aí a Bíblia diz, se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros. Por quê? Porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, você leva 2 pessoas, não é para condená-lo, mas é para mostrar que ele não quer te perdoar. Ou que ele não quer ouvir onde ele errou, onde vocês podem se acertar. A Bíblia está todo o tempo nos falando que perdoar é se acertar, se consertar. Aí vamos lá. Se ele se recusar a ouvi-los, ou seja, você e essas 2 ou 3 testemunhas, a 1 ou 2 testemunhas, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como gentil ou publicano. Ou seja, se ele não entende que precisa se consertar. Só que a Bíblia está falando de conserto entre irmãos. Conserto entre pessoas que têm conhecimento do mesmo Deus. No 18 diz assim, em verdade eu lhe digo que tudo que ligarem na terra, por que eu fiz questão de ligar? Porque a gente costuma dizer assim, tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Não é isso? Mas para a gente ter condição de ligar no céu, é necessário perdoar na terra. Para que você tenha condição de entender. Por isso é difícil o evangelho na prática. Porque o evangelho na prática me mostra que o que eu quero ligar no céu é necessário começar aqui na terra, no sentido de que eu preciso fazer a minha parte. Em verdade, eu lhe digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O que a gente estava falando antes? Qual é o contexto? Não é de perdão? Então, se eu estou falando de perdão, o que eu tenho que ligar na terra é falar, Senhor, essa pessoa me ofendeu, essa pessoa errou contra mim, porque a gente falou ali da pessoa que erra, mas ela não quer me ouvir, Senhor, mas eu agora desligo toda a minha ligação de alma que eu tinha com ela, eu agora desligo tudo aquilo que havia entre eu e ela, porque agora, Senhor, eu não tenho mais nada com isso, porque eu tentei me consertar e ela que não quis ouvir. Então eu ligo no céu a minha comunhão contigo, porque agora eu já não tenho mais culpa, eu estou tentando me consertar, mas a Bíblia diz que você precisa antes ir lá e falar, por isso é difícil. Olha o 19 que diz, em verdade também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, o meu Pai que está nos céus. Ou seja, se eu quero uma bênção junto com a outra pessoa, eu preciso estar em concordância também de perdão. Viram como é difícil? Viram como não é fácil? Mas também não é fácil, porque essa questão do evangelho de facilidade, eu peço e Deus me dá e acabou, não. É necessário haver conserto. É necessário haver ajustes. Se a gente for pegar a palavra perdão, eu sei fazer um trocadilho, mas fazer um trocadilho é uma perda grande. Perdão. Eu perco orgulho, eu perco ego, eu perco às vezes até mesmo a razão, em prol de que a gente possa estar em concordância, em prol de que a gente possa caminhar em mesma direção, mesmo que não estando juntos. Não significa que eu vou andar junto, porque a Bíblia diz que para andar junto é necessário concordância. Andarão 2 juntos se não estiverem em concordância, mas o que a Bíblia está me dizendo é de perdão, e perdão depende de mim. Depende de eu querer perdoar. Depende de eu estar disposto a falar, Senhor, eu estou colocando diante do Senhor. Por isso que nós precisamos desligar toda a culpa, desligar toda a acusação, desligar toda a questão que exista pessoal e passar a colocar de acordo com a vontade do Senhor. Porque quando eu perdoo, eu consigo entender que eu estou em comunhão não com Ele, com essa pessoa que errou contra mim, mas eu estou em comunhão com quem? Com Deus.
que quando eu perdoo, eu consigo estar em comunhão com aquele que me perdoou primeiro, com aquele que já colocou em mim a condição de perdoar. Porque se a gente pensar humanamente falando, não é uma natureza do homem perdoar. Não é uma questão muito natural. O homem tem suas dificuldades. Nós somos limitados em nós mesmos. Mas nem amar é algo em nós mesmos. O amor veio primeiro dele. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Então você consegue entender isso, querido? Consegue entender o quanto o Senhor quer trabalhar em nós essa questão do perdão? Consegue entender a necessidade que nós temos de liberar sobre essas pessoas que precisamos acertar? Porque a Bíblia vai falar em Mateus 18, vamos ler do verso 23 ao 35, diz assim, ó: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Vai se colocando aí no contexto da palavra. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Deixa eu fazer só uma contextualização rápida. Quanto é que você deve a Deus? Eu não estou falando de valores, não. Não é aquela história assim, não, Deus te pague, não. É o quanto nós devemos a Deus. Quando começou o acerto, foi trazida, como não tinha, o presença que lhe devia 10.000 talentos, vamos lá. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Deixa eu parar aqui rapidamente. Com quem parece esse servo aí? Comigo e com você, não é? O Senhor nos perdoou. O Senhor nos amou. O Senhor cancelou a nossa dívida. O Senhor entendeu que nós não tínhamos como pagar. O Senhor fez algo que nós não conseguiríamos fazer. Por mais que nós entregássemos nossas esposas, filhos, marido, não teríamos condições de pagar. Mas aí a Bíblia diz: mas quando aquele servo saiu, ou seja, eu e você, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários não se compara àquilo que nós devíamos, né? Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Presta bem atenção nessa palavra. Não quis. Perdão é necessário querer. Perdoar é necessário querer. Eu vou falar para você que está em casa. Perdoar é necessário querer. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os seus servos, que eram companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, presta bem atenção, toda a sua dívida, porque você me implorou. Não deveria você ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Não. Irado, seu senhor entregou aos seus torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Você está disposto nessa noite a querer, pelo menos? Você tem que ter coragem de dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Mas não adianta falar da boca para fora, você tem que colocar: Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Porque se eu quero, o querer e o efetuar pertence a Deus. E Ele vai fazer. Ele vai te dar a condição. Ele vai te fazer entender que o querer dele é totalmente capaz de agir em minha vida e na tua vida. Operando Deus, quem impedirá?
operando Deus no teu querer, ninguém vai pedir o perdão na tua vida. Abanai, choricanda lamas. Mas quantas vezes eu devo perdoar? No próprio capítulo de Mateus 18, versos 21 e 22 diz. Vamos lá, no 21 e 22. Então Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Sabe o que Pedro estava dizendo? Perdão tem limite, né? Não é isso que ele está falando? 7 vezes, ou seja, ó, uma vez, 2, 3, 7, Senhor, 7, já perdoei a beça. Aí Jesus vai e diz assim: eu digo a você que não é 7, mas até 70 vezes 7. Sabe o que ele está dizendo? De forma recorrente, de forma que todos os dias, assim como a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, tem que ser o perdão. Senhor, sabe o que é isso? É porque amanhã você pode lembrar do que o seu irmão errou contra você. Aí você vai falar assim para ele: Senhor, para Deus, né? Porque às vezes você não vai ter a condição de falar para o seu irmão: Senhor, eu já perdoei ele ontem, mas eu entendo, Senhor, que isso ainda me dói, mas eu preciso perdoá-lo ainda hoje. Senhor, eu perdoo meu irmão de novo. Eu perdoo essa pessoa que errou contra mim de novo. Senhor, eu não perdoo porque ele merece ou não. Eu perdoo porque eu entendo que eu também não merecia o seu perdão. Mas ainda assim o Senhor me perdoou. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda porque eu também não merecia. Vamos ler Mateus 9. Hoje é Bíblia, amado. Hoje nós estamos lendo Bíblia. Mateus 9, do 1 ao 8. Vamos ler aqui para a gente entender. Mateus 9. Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Preste bem atenção no que nós vamos ler no contexto. Diante disso, alguns mestres da lei disseram assim mesmo: este homem está blasfemando. Por quê? Porque ele está dizendo que perdoa, né? Vamos lá. Como Jesus sabia os pensamentos deles, sabia hoje? Será que ele não sabe os seus? Porque pensa o que é mal no coração de vocês. Como é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Está dizendo para mim e para você. É mais fácil dizer que os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, o meu e o teu pecado estão perdoados não é porque nós queremos, não. É porque o Senhor tem condições para isso, de nos perdoar. Disse então ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. No 8 diz: vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. O que a Bíblia está me dizendo, querido, é que te curar é fácil para quem também tem condição de perdoar o teu pecado. Te libertar de um remédio, te libertar de um mau pensamento, te libertar de uma escravidão de ser da pessoa que não tem condição de perdoar no natural, é tão fácil quanto ele dizer para você: os teus pecados estão perdoados. Porque quem fez tudo isso foi ele. Porque ele é que fez. Por isso é fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Porque esse Deus tem poder para isso. Jesus tem condição de perdoar os nossos pecados. E como? Por onde é que ele nos perdoa? Mateus 26, verso 28. Através do seu sangue. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Aí a gente entende por que não é para perdão de todos.
Porque muitos não querem. Muitos não conseguem perdoar. Por isso, quem não perdoa não consegue ser perdoado. Porque o sangue é para aqueles que entendem que precisam desse perdão. E que querem esse perdão. E que querem também liberar perdão. É noite do Senhor mexer no vespeiro dos nossos corações, querido. É noite do Senhor mexer naquilo que te incomoda em relação a perdão. É noite em que o Senhor vai falar com cada um de nós daquilo que precisamos perdoar. Porque quando a gente fala de perdão, a gente está falando, sabe de quê? De amor. Por isso eu coloquei como texto, perdão, uma expressão de amor. Porque quando a gente consegue entender isso, vamos ler Lucas, capítulo de número 7, aí você vai entender. Verso de número 36. Vamos ler até o 50. Lucas 7, vamos ler do 36 ao 50. Aí a gente vai entender esse contexto. Olha o que a Bíblia diz. Convidado por um dos fariseus. Quem eram os fariseus? É aqueles que falavam de Jesus, que questionavam Jesus, que falavam das pessoas, mas não olhavam para dentro de si mesmo, que olhavam para o cisco do irmão, mas não conseguiam olhar para a trave que estava no olho dele. Às vezes eu e você somos como fariseus, a gente precisa reconhecer isso. Amado, é para a gente entender mesmo, é noite da gente sair daqui limpo por isso. Para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ou seja, Jesus entrou, sentou-se à mesa, vamos comer. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora, como é que essa mulher é conhecida? Como pecadora, daquela cidade, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés. Se Jesus sentava na época, né, reclinava na mesa, e na mesa na época não era igual a nossa não, era ali no chão, com os pés para trás, era como se Jesus tivesse colocado mais ou menos assim, e aquela mulher atrás dos pés de Jesus. Começou a molhar os pés deles, não com água, mas com as suas lágrimas. É como se aquela mulher estivesse lavando a sua alma, querido. É como se aquela mulher estivesse lavando os pés de Jesus com o choro da sua alma. Quantas vezes você não já chorou? Quando a gente fala de perdão, certamente você lembra o quanto você chorou, porque era difícil perdoar. Porque quando a questão do perdão, ele está ligado ao ódio, à raiva, ao rancor, à mágoa, à tristeza, à angústia. Isso tudo está ligado ao quê? À falta de perdão, é ou não é? E aí a Bíblia vai dizer, depois ela os enxugou com os cabelos, ou seja, ela não procurou outra coisa que senão aquilo que tinha nela mesma. Beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é ela. Uma pecadora. Ou seja, ele não está olhando para si, está olhando para aquela mulher, mas não está olhando para si. Vamos lá. Então Jesus lhe disse, Simão, tenho algo para dizer a você. E a ele, diz, mestre, respondeu ele. Ou seja, ele estava entendendo que aquele homem não era nem profeta, mas agora chama de mestre, tipo assim, honra com os lábios, mas não honra com o coração. Dois homens deviam a certo credor. Deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Quanto é mais? 500, certo? Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Jesus está falando de algo que era costume na época. Jesus estava falando de algo que não era impossível, muito difícil, era algo simples.
Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, um ósculo santo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. E aí a gente imagina que como Jesus estava andando naquele lugar, os pés de Jesus deveriam estar empoeirados. Mas aquela mulher não está preocupada. E ainda diz, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É forte, amado. Por isso que perdão é uma expressão de amor. Então Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados. Jesus fala a mesma coisa para mim e para você nessa noite. Os outros convidados começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. Querido, você se sente muito amado por Jesus? É porque você reconhece que é muito pecador. Se você achar, eu conheço pessoas que se você perguntar, falam assim, não, mas principalmente mãe em relação a filho, né? Misericórdia, meu filho é um santo, meu filho é uma bênção, meu filho é bonzinho. Lógico, você deve profetizar e falar bem do seu filho, mas se o seu filho erra, a gente às vezes na TV, a gente não se admira quando a gente vê, por exemplo, um policial que mata um bandido e o filho vai lá e diz assim para o policial, você está perdoado, porque meu filho não prestava. Não é difícil, mas a gente não ouve isso. Essa pessoa, a gente não se admira com o perdão desse pai, dessa mãe, mas na verdade esse pai, essa mãe está dizendo assim, meu filho errou. E aqui a Bíblia está dizendo, quando eu e você reconhecemos que somos pecadores, e que a gente tem a condição de ser chamado filho de Deus, porque crê no que Ele fez por mim e por você, é o reconhecimento de que Ele também nos capacitou para liberar perdão sobre aqueles que nos ofendeu. E aí, sabe o que a Bíblia está me dizendo? Se você perdoar essa pessoa que muito te ofendeu, você muito amor. E porque muito amor é merecedor da misericórdia e da graça de Deus. Jesus te ama. Eu quero te dizer, você que se sente muito pecador, Jesus te ama. Você que se sente muito santo, Jesus te ama. Você que se sente incapaz, Jesus te ama. Você que se sente sem condições de perdoar, Jesus te ama! E porque Ele te amou primeiro, você vai ter condição de liberar perdão. Não é na sua capacidade, não é na sua consciência natural, no seu intelecto, não é na sua capacidade humana, é naquilo que Ele fez por você, é pelo seu sangue. Nós não temos condições em nós mesmos, mas porque Ele nos perdoou, o Senhor vai te dar condição de perdoar. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa que fez qualquer coisa contra você, ou o Senhor te fizer lembrar dessa pessoa, peça a ela perdão. Peça a ela perdão. Não foi o que nós lemos ali? Vá até ela para pedir perdão. Por quê? Porque você vai estar dizendo, Senhor, quando eu peço perdão a ela, eu estou mostrando o quanto o Senhor me amou e o quanto esse amor é capaz de alcançá-la também. E através desse amor, ser capaz de mudar. Mas eu não posso mudar o mundo todo, mas eu posso mudar quem está perto de mim. Tanto nos amou, tanto nos perdoou. Porque Ele tanto nos amou, nós temos condição de amar o irmão. Porque Ele nos perdoou primeiro, nós temos condição de perdoar. E aí, sabe o que a Bíblia está me dizendo? A mim e a você?
que nós temos condição de ligar na terra, que seremos abençoados, que seremos curados, que seremos libertos, que seremos prósperos, que seremos bem-aventurados, que seremos bem-sucedidos. E aí eu tenho condição, não em mim mesmo, mas nesse amor de Jesus. Jesus nos amou primeiro. Nós também não somos merecedores, ou não éramos merecedores. Nós também não éramos para estar nos sentindo como filhos, mas a Bíblia diz que nós temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Não por causa daquilo que nós fizemos, mas daquilo que Ele fez por nós.